o MST é um dos maiores movimentos sociais e políticos que a gente tem na nossa história, que faz um debate que é fundamental para a gente pensar em justiça social. Um dos seus métodos é a questão da ocupação de terras que são, sim, consideradas irregulares, e há previsão na Constituição para isso. E a prova maior de que esse método dá resultado e o MST está do lado certo da história é que hoje o MST é o maior produtor agrícola de arroz orgânico da América Latina, que estão no Rio Grande do Sul, após terras que foram consideradas, foram ocupadas para o trabalho da agricultura familiar. E veja bem o resultado que a gente está dando. Hoje, lá no Congresso, a gente tem vários pedidos de CPI, mais de 15. Relacionados ao MST, a gente tem diretamente 3 pedidos de CPI. E no Brasil, falar sobre a questão da estrutura fundiária, que é isso que a gente trata quando a gente fala do MST, é algo que é de debate, de importância para toda a sociedade, porque, veja bem, no mesmo estado da Bahia, esse ano, a gente já teve mortes de 2 indígenas por conta de grileiros disputando terras que são de território indígenas. A gente tem uma das grandes personalidades e lutadoras em defesa da reforma agrária, que foi a irmã Dorothy, assassinada também por grileiros, por conta de defender a reforma agrária. Bom, primeiro, obrigado pelo convite por estar aqui na CNN com você, Basília, com minha colega, que eu cumprimento também, a deputada Luciene. Invasão de terra não é legítimo em nenhuma maneira, né? É um direito fundamental, constitucional, né? O direito à propriedade. Né? Mas a propriedade precisa cumprir sua função social. Correto, essa é outra previsão constitucional. Agora, quem decide se a propriedade cumpre a sua função social ou não, não é um agente privado, não é um movimento privado, é o poder público. Tem processo para isso. Senão, eu, por exemplo, que sou um dos líderes do Movimento Brasil Livre, poderia sair com o Movimento Brasil Livre ocupando terras ou prédios, ou mesmo se qualquer cidadão pudesse interpretar a seu bel prazer qualquer dispositivo do texto constitucional, eu poderia considerar, por exemplo, que o Estado, o governo fere minha liberdade ao tomar 40% daquilo que eu produzo. Qualquer cidadão poderia fazer isso, poderiam até organizar um movimento para isso e poderiam parar de pagar esses impostos. Por quê? Porque a Constituição prevê a dignidade da pessoa humana, todo mundo é um fim em si mesmo, porque ela prevê a liberdade, porque ela prevê a livre iniciativa. Então eu vou descumprir a lei e vou negociar com o governo para pagar menos imposto. Não é assim que as coisas funcionam. Tem procedimento, existe o INCRA para fazer a demarcação e para fazer reforma agrária, existe as superintendências para tomar esse procedimento, não é invadindo, cometendo crime e, vamos lá, uma mentira, não são terras improdutivas. Havia silvicultura sustentável sendo feita lá. A silvicultura, pelo contrário, não é mal ao meio ambiente, ela sequestra carbono, ela tira CO2 do ar. Inclusive, né, boa parte das propriedades que foram invadidas receberam prêmios internacionais de sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Né? O que está no pano de fundo dessas invasões? O MST quer cargos no INCRA e quer pressionar o governo para ter esses cargos. Né? Se o PT de fato quisesse fazer uma reforma agrária, né, teria feito durante os 13 anos que governou o país. Né? O governo Temer, por exemplo, deu mais títulos de propriedade em 1 ano de governo do que o PT em 13 anos de governo para pequenos agricultores. Ou seja, você está apenas utilizando essas pessoas vulneráveis como reféns, né, para você dizer se elas têm aquela propriedade ou se elas não têm aquela propriedade, ou mantém aquelas propriedades como terras públicas para poder tirar aquela propriedade no momento que o poder público quiser. Então, invasão não é uma maneira legítima de reivindicar direitos, porque é ilegal, porque tem procedimento e não é um movimento privado, não é um movimento social, não é uma pessoa que decide aquilo que cumpre a sua função social ou não, que decide se a Constituição está sendo aplicada ou não. É o poder público, senão a gente vai viver numa anarquia. Porque a gente precisa rever
Para a gente refundar esse país, a gente precisa fazer a reforma agrária, a gente precisa fazer a reforma urbana, e isso passa por a gente abrir a caixa preta, por exemplo, da Lei Candir, porque existe uma desoneração milionária que é concedida ao agronegócio e a gente não tem acesso ao que isso impacta no conjunto das políticas públicas sociais da população. Como o Kim falou, a gente paga quase 40% de impostos da nossa renda. E esse dinheiro está indo para o agronegócio, através da isenção do ICMS. Para ser caracterizado como invasão, há que ter sim uma decisão judicial, porque senão é uma ocupação que depois vai virar um assentamento, porque tudo isso está previsto na nossa legislação. Para você, uma terra cumprir a sua função social, ela precisa, além de ser produtiva, ela precisa respeitar as leis trabalhistas, ela precisa também respeitar o meio ambiente, usar de forma racional os recursos do meio ambiente. Isso tudo, se ela não cumpre, a torna irregular frente à nossa Constituição. Então, a gente precisa avançar nesse sentido e a gente acredita muito que o governo Lula vai responder essa demanda, que é uma demanda histórica. A gente precisa fazer justiça aos trabalhadores do campo, às trabalhadoras da cidade. Não, eu acho que a grande solução, a palavra-chave é regularização fundiária. É o pequeno agricultor ter a sua propriedade privada para poder produzir, né? E não ficar dependendo de terras públicas. E vamos lá, eu preciso esclarecer vários equívocos que foram cometidos aqui pela deputada, né? Primeiro, em relação à Lei Candir, né? Nenhum país do mundo tributa exportação. Basicamente, nenhum produto que é exportado é tributado no mundo inteiro justamente para o produto ser competitivo. Essa não é uma prática exclusiva do Brasil, né? Não temos acesso, qual que é o impacto da Lei Candir? Pelo contrário, né? Nós temos na consultoria, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Economia, o impacto da Lei Candir é muito claro. Para além disso, 40%, nós pagamos 40% dos nossos impostos e esse dinheiro vai para o agronegócio. Também está absolutamente equivocado, né? No orçamento da União, quando a gente vê o primeiro gasto, folha de pagamento, funcionário público. Segundo gasto, previdência. E salvo engano, terceiro, o quarto ou quinto gasto, não me lembro exatamente, renúncias fiscais, subsídios para empresas amigas do governo, desvinculadas do agronegócio. Então, isso tá equivocado, isso é simplesmente mentira, né? Não é uma opinião, né? E para além disso, né, em relação ao dinheiro do agronegócio, hoje o orçamento manda mais dinheiro para artistas ricos, não para o pequeno artista que está iniciando sua carreira, mas para o artista já famoso, do que para o pequeno agricultor via Plano Safra. E a gente viu isso recentemente com o BNDES do governo Lula e também com a peça orçamentária enviada pelo governo Lula. Um outro ponto absolutamente equivocado é de que para ser invasão precisa ter decisão judicial. Não existe no nosso ordenamento jurídico a previsão de crime pós-decisão judicial. Isso seria até um contrassenso.